Então, bora lá. Então, sejam todos muito bem-vindos. O tema do nosso encontro de hoje é domine sua carreira na área da saúde, tá? Então, você vai entender o que pode estar impedindo o seu crescimento profissional e o que desbloquear aí o que vocês têm de desejo, que às vezes é o melhor salário, melhores condições de trabalho, às vezes é um emprego. Tem alguém aqui que busca recolocação ou tem alguém que busca transição diária? Me fala um pouco sobre a situação de vocês hoje. Quem são vocês hoje dentro da área da saúde? Podem colocar aqui no chat, tá? Deixa eu baixar aqui. Colocação. Bastante gente procurando emprego. Vocês vão entender, quando eu chegar na parte de emprego e carreira, por que é muito importante vocês começarem a pensar sobre carreira, tá? Então, aqui nós temos profissionais que estão já formados há um tempo, profissionais que acabaram de se formar. Tem já alunos meus aqui, ó, já tem alunos meus, tem pessoas que nunca assistiram aula, então sejam todos bem-vindos e vamos começar, tá? Vou compartilhar o slide aqui com vocês. Eita. Peraí, agora foi. Acredito que foi, né? Vocês podem abrir o microfone para falar a qualquer momento. Vocês podem colocar dúvidas e interagir no chat todo momento, tá? Porque essa aula é muito mais para vocês do que para mim. Então, eu vou trazer uns conceitos para vocês, vou trazer teorias, eu vou trazer artigos científicos, eu vou trazer o que a ciência diz em relação à carreira. Vou apresentar para vocês a mentoria que a gente vai começar dia 28, finalzinho do mês, no comecinho de março, que é de planejamento de carreira, e a gente vai finalizar com uma atividade prática, tá? De reflexão, para vocês terem um incentivo para continuar buscando o lugarzinho de vocês dentro da área da saúde. Combinado? Então, vai ser essa sequência. Conteúdo, artigos, ciência, vou apresentar a mentoria, a gente vai finalizar com uma atividade prática, ok? Só um detalhe, né? Porque home office, né? Peraí. Vocês estão vendo? Vocês estão vendo como é que é a vida? Procure empreender. Ó, a Daniela procura empreender. E você sabe que hoje eu tô com um negócio aqui na minha cabeça que eu quero fazer uma postagem sobre empreendedorismo. Porque, gente, empreender está sendo para mim, receber clientes que querem empreender, está sendo para mim muito semelhante com clientes que querem evoluir na carreira. Por quê? Porque vocês estão começando a empreender sem ter nenhuma noção do que é empreender, sem se preparar mentalmente, né? Assim, a parte psicológica, digamos assim, a mentalidade, e sem saber se vocês estão na área certa, né? Mas eu tava pensando aqui hoje, viu, Daniela? Obrigada por me lembrar. Eu tava pensando, eu preciso fazer uma postagem para quem está empreendendo, porque tem vindo muito, muito mentorado para mim, que está começando a empreender ou que quer empreender e que não está conseguindo entrar nos eixos, porque empreender não é tão simples assim. Então, legal, bem-vinda, vamos lá, bora começar então. Gente, qual que é a motivação que eu tive para fazer esse encontro aqui com vocês? Inclusive, encontro fechado. Primeiro, eu coloquei ali embaixo filtros de interessados, por quê? Quem está aqui nesse encontro fechado, no Zoom, não é uma live aberta no Instagram, a gente não está no YouTube ainda, né? Então, aqui eu acredito que estejam pessoas realmente interessadas em ouvir o que eu tenho para falar, interessadas nesse tema também, e eu acredito que a dedicação de vocês em relação a esse assunto vai ser muito maior do que se a gente estivesse lá simplesmente dentro do Instagram, ok? Então, eu acredito que vocês estão as pessoas certas que deveriam estar realmente aqui. Então, o que me motivou a fazer essa aula fechada? Reclamações diárias que eu recebo reclamação todos os dias. Não vamos mudar a palavra reclamação por desabafos, né? Então, eu recebo todo dia desabafo dos meus seguidores da área da saúde, falando que está cansado da profissão, que não é reconhecido, que não é valorizado, que não consegue um emprego, né? Divergência de salários. Então, enquanto eu tenho um profissional que está ganhando 11 mil reais, 7 mil reais, tem outro que me manda mensagem
O meu salário é 3 mil reais, como é que eu vou fazer uma mentoria? Se ele quer só mentoria, é o preço do meu salário. Então, nós temos divergências, às vezes, dentro de do mesmo estado, né? Aqui em São Paulo, eu sou de São Paulo, aqui nós temos salários de 7 mil reais, 5 mil reais. E quando alguém fala para mim assim, meu salário é 3 mil reais, eu pergunto onde você mora, que a pessoa me diz que mora em São Paulo, eu sinto que tem alguma coisa errada. E aí entra no nosso tema. A pessoa não está dominando a carreira dela, ela está se deixando dominar por outras situações que ela perdeu o controle total daquilo. Então, não justifica você ter um salário baixo se você está numa cidade onde todos os salários são baixos, e aí é uma questão cultural daquela região, ou se você é recém-formado e você aceitou aquele primeiro emprego, né, um salário menor. Mas se você está nesse salário baixo há 3, 4, 5 anos, tem alguma coisa errada. Você não está dominando a sua trajetória profissional. E isso, a longo prazo, é muito prejudicial. E eu tenho também ali colegas, né? Colegas, somos todos colegas aqui. Temos colegas reféns de má gestão. O quanto que eu escuto de vocês falarem para mim, mas o meu gestor me disse isso, meu gestor me disse aquilo, mas a minha escala tá assim, mas a minha gestão é assim, por questões da gestão. E eu também não quero que vocês sejam reféns de má gestão. Quando você se sente num beco sem saída, né? Então, eu estou aqui nessa instituição, a minha gestão é ruim e você não vê saída, você não está dominando a sua carreira, você não está dominando a sua trajetória profissional. E a falta de reconhecimento, né, que também a gente sabe que existe, e aí o reconhecimento, ele é diferente de uma pessoa para outra. O meu reconhecimento pode ser dinheiro financeiro, o seu pode ser feedback, pode ser um olhar diferente da equipe. Nós temos diversas questões de reconhecimento, tá? Algum desses itens que eu falei, você se identifica com algum desses itens? Coloca aqui para mim no chat qual item que você sente que faz parte do seu dia a dia hoje. Vou dar um alô ali na galera. Gestores ruins, todos, quem está com todos, gente do céu, todos, divergência de salário, então, isso são situações corriqueiras na nossa área da saúde, tá? Mas existe um fato que não precisa ser assim a vida inteira. Nós temos saída para isso daqui, né? E eu vou começar mostrando para vocês um pouquinho de mim, quem sou eu e como foi e como que eu vivo isso na minha trajetória hoje, tá? Reconhecimento e má gestão. Má gestão é uma coisa muito complicada, né, gente? Então, eu, resumidamente, quem sou eu? Sou enfermeira desde 2002 e consultora de carreira na área da saúde desde 2016. Exclusivamente eu atuo com desenvolvimento profissional hoje, tá? Então, até as minhas colegas estavam falando assim que eu tinha que falar que eu sou uma ex-enfermeira. Eu não consigo ainda me denominar como ex-enfermeira, então eu ainda me considero uma enfermeira, mas hoje eu atuo puxando os profissionais da área da saúde para cima. Vamos lá, tem um lugar bom para trabalhar, você consegue ser feliz na profissão, você consegue dominar a sua carreira, você não precisa ser refém de más gestores, você não precisa ser reféns de más profissionais, tá? E aí, eu quero mostrar uma coisa para vocês aqui na minha trajetória. Eu fiz uma linha do tempo para vocês entenderem, perceberem uma questão aqui, tá? Então, bora lá. Lá em 99, entrei na graduação, tem umas fotinhos minhas aqui, eu era magrinha, eu não tinha peso para doar sangue nessa época, meu grande sonho era doar sangue, não podia doar sangue. Entrei na faculdade, vim morar sozinha para fazer a faculdade, meus pais estavam no interior de São Paulo, e aqui sou eu com uma turma, né, a retaguarda do Hospital São Paulo, eu fiz faculdade na Unifesp. Depois da faculdade, eu terminei e emendei a residência. Então, eu fiz formatura e fui para residência, tá? Fiz residência em pneumologia. Então, tá aqui, ó.
Eu adoro mostrar essa linha do tempo para vocês, gente. Eu adoro mostrar a minha linha do tempo, a minha trajetória profissional. Terminei aqui a residência em 2005, já entrei numa instituição privada, consegui meu primeiro emprego. E em 2008, eu entrei no Sírio-Libanês, tá? Então, vai prestando atenção no que eu estou mostrando aqui. Em 2008, entrei no Hospital Sírio-Libanês. Em 2013, eu comecei a fazer parte do grupo de PIC, e fora isso, eu fiz parte de outras coisas lá dentro do hospital, mas o grupo de PIC, ele era o que né, tinha mais atividade minha, mais participação mesmo, porque a gente fazia uma escala separada, tinha um gestor separado, e tínhamos também uma remuneração por isso, tá? Remuneração separada, tá? Deixa eu só desligar aqui uma coisa aqui. Então, aqui eu comecei, né, a ganhar melhor, porque eu tinha 2 salários, como se fossem 2 salários, comecei a ganhar melhor. Eu aqui participando do grupo de PIC, então eu fiz o quê? Adquiri um imóvel, comprei um apartamento, estamos pagando ainda como todo bom brasileiro. Em 2016, eu conheci o desenvolvimento pessoal, esse mundo de desenvolvimento humano, que é o quê? Coaching, mentoria, ferramentas de crescimento profissional, crescimento pessoal, terapias, enfim, tá? Tudo que não tem a ver com as partes técnicas. Então, eu entrei nesse ambiente de desenvolvimento profissional através de uma formação de coaching, tem uma fotinho minha aqui quando eu me formei. E aí lá em 2018, então eu entrei em contato com o coach aqui, comecei a pensar em carreira, comecei a pensar o que eu queria da minha vida, porque até então eu não pensava nisso. Fiz um plano de carreira, foi ali antes do MBA. Fiz um planejamento de carreira, tá? Deixa eu só mostrar aqui. Ih, tá faltando um detalhe aqui. Tudo bem. Deixa eu só mostrar. Ele tá meio fora da ordem, mas eu queria mostrar isso aqui, ó. Então, aqui em 18, eu comecei a fazer a pós de gestão da qualidade e segurança do paciente. Movimentei algumas estratégias de construir a minha área, construir uma nova carreira na área da qualidade, tá? Fiz algumas estratégias e eu consegui ser promovida para a área da gestão de risco. Então, aqui eu consegui sair da assistência, depois, desde 2008, eu fui ser promovida em 2019, tá? Para a área da gestão de risco. Quem aqui quer sair da assistência, por exemplo, e não tem ideia de como faz, não sabe que rumo fazer, já fez várias pós-graduações aí, a auditoria, enfermagem de trabalho, e não saiu do lugar. Percebam que aqui eu coloquei o LinkedIn como uma das estratégias, aí eu comecei a receber convite para fazer palestra, enfim, tá? Comecei a mexer meus pauzinhos aqui. E 2020, se não me engano, 2020 eu saí do hospital e exclusivamente estou empreendendo agora. E ali eu fiz um MBA de gestão de pessoas e comecei a fazer outros cursos, tá? Eu quero que... E aqui, essa minha fotinha aqui, onde está escrito tempo de casa, com um chapéuzinho aqui na mão, foi a comemoração de 10 anos de Sírio-Libanês. Então, eu saí do Sírio com 12 anos de casa, tá? 12 anos. Quero que vocês olhem a minha linha do tempo. O que chamou atenção na minha linha do tempo? Fala para mim, coloca aqui no chat. O que chamou atenção no que vocês estão vendo aqui? Isso aqui, gente, não tem... É uma linha do tempo normal, tá? Até certo ponto. Depois teve um ponto aí que não é mais tão normal assim, que aí a gente vai falar sobre isso. Mas me falem aqui o que vocês estão vendo? Demora de promoção, 11 anos para transição de carreira. Olha, bacana isso aí, hein? Bacana isso aí. O que mais? O pulo do pique para o coaching, tá? Olha só, se a gente olha a linha, eu coloquei ela numa ascendência de acordo com que, na minha percepção, eu estava sendo bem-sucedido, eu estava crescendo, tá? Quando a gente olha ali 2013, 2016, tem um platô, vocês estão percebendo? Então, eu estar no Hospital Sírio-Libanês era muito bom, era maravilhoso, me trouxe bem, tal. Mas percebe como, para mim, era um platô? Não era não entrei em ascensão, tá? Eu não tive uma subida. Quando foi que eu subi?
Eu gosto muito de falar sobre isso daqui, tá? Eu subi aqui, depois que eu fiz a formação de coaching, que eu tive essa alavanca, que eu alavanquei a minha carreira, a minha trajetória. Alguém sabe dizer por quê? Vocês conseguem me dizer por que eu subi depois da formação de coaching? Quem consegue me dizer? Empoderamento, talvez redirecionei o caminho. Isso, a Ana Clara acertou. Eu fiz um planejamento de carreira, gente. A Bárbara também. Eu investi no desenvolvimento pessoal, investi. Ali foi dinheiro pra caramba, viu? Foi dinheiro, mas foi dinheiro, mas foi dinheiro. Foi dinheiro, mas é um dinheiro que hoje ele já retornou muito e hoje eu estou muito satisfeita com a minha profissão, tá? Então, eu fiz a formação em coach, eu comecei a me descobrir ali, ó, comecei a descobrir quem eu era, o que eu gostava, o que eu queria fazer. Porque assim, gente, quando a gente está muito tempo na profissão, aqui, o platô, a principal pergunta é assim, eu quero sair daqui. Para onde eu quero ir? Eu não sei. O que eu quero fazer? Eu não sei. E isso é comum, essa pergunta a gente não sabe. Porque a gente está condicionado há muito tempo no mesmo lugar, fazendo uma coisa. Nananã. E também a pessoa que ela acabou de se formar, ela também não sabe para onde ela quer ir, tá? E na faculdade, a gente não tem uma aula de autoconhecimento. A gente não tem curso de carreira, a gente não tem plano de carreira. Ali é exatamente isso, ó. Eu me conhecer, me desenvolver, entender o que eu queria, fiz uma especialização com muito sentido para o meu perfil, usei estratégias e pá. E fui subindo, 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 subindo. Então, hoje eu me considero uma pessoa satisfeita na minha profissão que domina a minha carreira. Hoje eu domino minha carreira. Se em algum momento eu cansar, cansei de empreender, estou bem cansada, não quero mais vender nada. Se eu cansar, eu sei o caminho que eu tenho de volta, eu sei para onde eu quero ir dentro da enfermagem novamente. Então, eu domino a minha trajetória. Não é a profissão que está me dominando, não é a empresa que está me dominando, não é o meu chefe, não é o meu salário que está me dominando, tá? Eu domino. Hoje eu consigo falar que eu domino. Então, se eu quiser, se algum dia eu virar aqui para você, gente, estou voltando para o hospital, é porque eu escolhi uma escolha consciente com muito planejamento antes, tá? Então, fale aqui para mim, ó, e falando em crescimento, o que significa crescimento para você? Coloca hoje, na situação que você está hoje, tá? Você está, não, independente da situação que você está hoje, escreve aqui para mim no chat o que significa crescimento para você hoje. Escreve para mim aqui no chat. Quando vocês escrevem aqui no chat alguma coisa, ou no caderno de vocês, vocês estão reforçando uma informação que vocês precisam aprender, precisam pensar, precisam refletir, tá? Isso vai fazer total diferença. Tá, olha o que está surgindo aqui. Valorização financeira é um crescimento, sair da zona de conforto é um crescimento, ser reconhecida como profissional é um crescimento, ser referência desde a graduação ao meio na carreira, salário e cargo melhor. Beleza. Nós vamos entender essa questão de salário, tá, gente? Vamos entender. O crescimento para mim é realização, você está feliz, liberdade, autonomia. Maravilhoso, gente, maravilhoso, tá? Eu vou falar para vocês que eu tinha de medo quando eu entrei naquele platô. Eu até fiz uma postagem, tá, no meu Instagram. Eu comecei a tomar antidepressivo achando que eu estava depressiva. Isso tem a ver com a felicidade. Eu achava que eu estava com depressão por causa, não sabia nem por quê. Aí eu comecei a tomar antidepressivo. E aí não deu, não funcionou. E aí eu tinha medo de ter burnout, de ter que ir no psiquiatra, sabe? Eu tinha medo de ficar muito tempo atrás daquele posto de enfermagem e passar um tempo e eu me aposentar lá, ou eu ser mandada embora, ou eu não aprender nada, ou eu ser esquecida. Eu tinha medo de ser esquecida naquele balcão lá, né, no posto,
Por mais que eu gostasse do que eu fazia, eu tinha medo que as pessoas me esquecessem de mim. Eu tinha medo. Gente, eu vou ficar aqui nesse posto quantos anos? Vão esquecer que eu existo, tá? Então, eu tinha muito medo disso. Muito medo de ter burnout. Muito medo de não ter saída, de não conseguir sair de onde eu estava mais. Eu não sei se isso acontece com vocês, mas esses eram os meus medos. Então, até antidepressivo eu tomei nessa fase do meu platô, tá? Quando a gente não se vê crescendo, é uma sensação muito ruim essa sensação de estagnação. Por quê? A gente tem também o hábito de fazer umas comparações, né? Então, eu às vezes olhava os colegas meus, putz, fulano tá ganhando tanto, fulano já saiu, fulano já tem isso, fulano viaja, fulano tem aquilo, fulano folga de final de semana. E eu queria folgar de final de semana, eu queria ter mais tempo para mim. Eu não sabia como. E aí aquela coisa, o hospital me dominava. Me dominava porque eu tinha um bom salário, me dominava porque eu estava na zona de conforto. Eu estava confortável ali, tá? Então, olha só, cada um tem um significado de crescimento. Tem coisas bem legais aqui, que é, ó, a Elisete já quer dominar a carreira, maravilhosa, Elisete, maravilhosa. Sair da zona de conforto, ter reconhecimento. Aí a Maria Nogueira falou sobre a idade. A idade não influencia se você planejou sua carreira, tá, Maria? Se você tem uma carreira estruturada, bem direcionada, é isso que importa. O recrutador vai ver, o recrutador vai falar assim, tá, ela tem 49 anos, mas ela tem maturidade, tem experiência, tem todas as formações, é um potencial para a gente aqui. Agora, se você tem os cursos confusos, ou parou de estudar, ou não se atualizou, ou nunca assumiu um cargo meio diferente, depende do tempo que você tem experiência, realmente as empresas vão ficar um pouquinho assim com o pé atrás, mas não é decisor para você não passar nas entrevistas, tá? E aí, vamos lá. O conceito que eu quero trazer para vocês de crescimento é um conceito científico, tá? Da psicologia positiva, que chama florescer, que é o florescimento. Então, tem um livro chamado Florescer, do Mark Seligman, tem teoria sobre florescimento, então eu quero trazer para vocês esse conceito de florescimento. E vocês sabem que me acompanha que eu gosto das de florzinhas, né? Então eu tenho minhas orquídeas aqui, elas florescem. O que faz com que elas floresçam? Elas estão no ambiente que elas gostam. Elas estão num ambiente sendo nutridas na condição ideal de temperatura, de sol, de tudo, né? E elas todo ano elas florescem aqui em casa. Florescimento, segundo Mark Seligman, então eu tenho umas anotações aqui para não esquecer nada, é expandir o potencial e se abrir. E aí eu pergunto aqui para vocês, quem está se sentindo uma plantinha murcha? Quem está se sentindo murcho, sem gás, sem vida, né? Tipo, quem sente que pode mais e que não consegue, não consegue. Nossa, eu estou sabendo que eu posso mais, só que por algum motivo eu não estou chegando em lugar nenhum. Eu não estou saindo desse lugar aqui, né? Então, o florescimento que o Mark Seligman traz é conseguir expandir esse potencial. E eu amo esse conceito, porque quando a gente pensa nisso na nossa trajetória profissional, é muito fácil da gente olhar e ver assim, aquele técnico de enfermagem, por exemplo, que está amuado, que está quietinho no canto, ele já está cansado porque ele tem energia para florescer e ele está num ambiente que não dá para ele florescer, que não está rolando. Ou aquele profissional que tem potencial de liderança, mas ele está num ambiente que podam ele o tempo inteiro, tá? Ó que legal, a Emanuela enxerga possibilidades, mas ela segue estagnada. Então, assim, gente, aqui o conceito que nós vamos usar de crescimento hoje é o crescimento, o do Daniel Goleman, do Mark Seligman. Daniel Goleman é inteligência emocional. Mark Seligman, tá? Da psicologia positiva. Psicologia positiva é uma área da ciência que estuda o bem-estar, que estuda o florescimento, inclusive. E o que o Mark Seligman fala, tá? Qual que é a teoria deles? Não precisa decorar, ficar desesperado com essa teoria aqui, tá? Mas só para vocês entenderem que o florescimento, ele vem quando eu trabalho o meu bem-estar, né? E o bem-estar dele tem cinco áreas, tá? Que é para a gente se atentar. Anotem aí essas áreas e depois nós vamos fazer uma reflexão sobre isso também, tá? Então, o que ele fala? Nós temos que ter
emoções positivas. E aí entra aqui trabalhar o otimismo, a resiliência, a minha forma de ver as coisas, tá? Aqui é trabalhar a minha mentalidade. Então, ele fala assim, você precisa ter emoções positivas no seu dia a dia para você atingir o seu bem-estar. Mesmo que, às vezes, você está naquele dia ruim, num dia que não é bom, não está produtivo, mas você consegue captar algumas coisas boas daquele dia. Inclusive, tem atividades comprovadas que se você, no final do dia, identificar 3 bênçãos diárias, você consegue ter mais satisfação, enfim, tá? Isso é coisa da psicologia positiva. Então, beleza. O segundo item é engajamento. O que é engajamento? Eu ter atividades que eu me sinto engajado. No meu dia a dia, no meu trabalho, tá? É eu fazer coisas que eu gosto e que eu não vejo o tempo passar. Então, eu tô ali entretido, sinto prazer naquilo que eu tô fazendo. Então, ele fala assim, quando a gente está engajado numa atividade que não vê o tempo passar, isso libera neurotransmissores e hormônios que geram bem-estar. Alguém aqui faz alguma coisa que não gosta? Ai, que saco, eu tenho que ir para aquele hospital de novo, eu tenho que ficar monitorando o paciente, ai, coisa chata. Alguém aqui tem esse sentimento? Essa sensação de estar fazendo uma coisa que não gosta? Porque o engajamento, ele é aquele que eu tô ali e o tempo está passando e eu tô entretido naquilo, eu me sinto bem fazendo aquilo, tá? Olha só, a Débora, sim, quando ela trabalhava no laboratório. Olha que legal. Terceiro item, relacionamentos. Cultivar relacionamentos positivos. Aliás, cultivar relacionamentos, tá? Seja familiar, seja no trabalho, seja amoroso. Então, o relacionamento, ele fala que é importante a gente cultivar bons relacionamentos também, tá? Tanto que tem um estudo muito grande de Harvard, que eles acompanharam os alunos, que Harvard tem um grande índice de depressão, os alunos de Harvard, e eles acompanharam os alunos durante muitos anos, toda a vida deles. E na velhice, né, eles perguntaram assim, se eles eram felizes, eles mediram a felicidade e bem-estar. E as pessoas que tinham relacionamentos positivos, né, bons relacionamentos, eram os considerados mais felizes. Que é relacionamento que família, amoroso, amigos, família, tá? E a gente pode também ter relacionamento dentro do nosso trabalho. É comprovado que nós temos amizades no trabalho, né, com aquela limitação, lógico, né? Ele traz, então, o bem-estar e estimula nós a trabalharmos melhor também, tá? Significado, que é o M, está em inglês o PERMA, mas eu estou traduzindo ali embaixo, tá? Significado, o que é? Eu ter propósito no que eu estou fazendo. A gente não é propósito daquela luz que vem, que fala que você é bom, nada disso, tá? É assim, propósito, o significado é o significado que você está dando para aquilo que você está fazendo no dia a dia. Então, será que o que eu faço, eu sinto significado naquilo? Por que eu estou acordando todos os dias? Eu acordo com um propósito, eu tenho um propósito na minha vida que não seja pagar contas, né? Poxa, eu estou acordando porque hoje eu vou ser uma pessoa melhor, eu tenho que aprender tal coisa, eu estou evoluindo, estou crescendo. Então, é esse senso de significado, tá? Fazer coisas com significados. E o último é a realização. Ou seja, será que eu tenho metas? Eu estou realizando coisas? Eu tenho objetivos? Eu estou seguindo seguindo, né? Eu estou fazendo uma coisa que eu quero, eu tenho meta e objetivo. Então, assim, dentro disso que eu falei, eu vou reforçar, vamos relembrar. Emoções positivas, tá? Otimismo, pensar positivo, encarar algo ruim como uma coisa que pode ser benéfica. Engajamento, que é fazer o que gosta. Ter bons relacionamentos. Trazer significado para o que faz na vida. E ter metas e realizações. Quais desses aqui que você sente que está mais fraco na sua vida hoje? Coloca para mim aqui no chat. Pode ser mais de um, tá? Onde você está deixando de olhar hoje na sua trajetória? Coloca aqui para mim. Relacionamento, emoções positivas. Olha, que legal, emoções positivas. Gente, emoções positivas é treinável, tá? É treinável. A gente consegue treinar nosso cérebro.
realizações, engajamento, significado, muito bom. Então, assim, ele fala que essa junção dessas coisinhas aí, elas vão trazendo para a gente um bem-estar e automaticamente um florescimento. Imagina lá você trabalhando numa coisa que você não gosta. Gente, eu tive uma cliente que ela veio para mim desesperada, tá? Deixa eu contar para vocês. Ela foi técnica de enfermagem e estava assumindo um cargo de enfermeira no PSF, tá? O sonho de qualquer pessoa é estar no PSF, porque o salário é 11 mil reais, 7 mil reais, 10 mil reais. Ela estava lá com um salário maravilhoso, trabalhando segunda a sexta-feira, né? E ela tinha vindo de uma instituição hospitalar. Então, o que a gente fez no começo do nosso atendimento? Identificamos ali por que ela estava insatisfeita. Salário bom, trabalhando segunda a sexta-feira, conseguiu o primeiro emprego fácil como enfermeira. O que estava acontecendo, né? Porque, às vezes, ela não está ainda adaptada na rotina, mas não era adaptação da rotina. Ela não gostava do que ela fazia. Então, a parte de engajamento, não tinha engajamento. Ela odiava fazer visita domiciliar. Ela não gostava de consulta de enfermagem. Ela não gostava do ambiente do SUS, por exemplo. Então, ela estava com engajamento péssimo, tá? Como que a pessoa vai florescer, como que ela vai crescer no ambiente que ela não gosta? Ambiente que ela não gosta, atividade que ela não gosta, que ela não tem habilidade. Vocês percebem isso? Então, olha só, como que eu vou estar satisfeito no meu trabalho se eu estou fazendo uma coisa que eu não gosto? E aí, o que acontece? Como ela não planejou essa transição, ela não planejou, dar continuidade é muito difícil, porque ela já estava num patamar de um salário bom, mas fazendo uma coisa que ela não gosta. Então, aí que vem o perigo quando a gente faz coisas sem pensar. Porque o trabalho que ela vai ter é muito maior, porque ela vai ter que regredir. Então, a gente fez um planejamento de carreira para ela, tá? Ela depois decidiu ir para uma área hospitalar, mas não é a área assistencial direta, mas ela relembrou de uma coisa que ela fez no passado que ela gostava muito, que ela amava. Aí tá bom. Só que para ela chegar naquilo que ela amava, ela vai ter que fazer uma nova pós-graduação, mais dinheiro, mais tempo, e ela vai precisar regredir o salário dela até ela estabilizar o salário de novo, tá? Então, quando a gente toma decisões sem pensar se eu vou me engajar com aquilo, eu posso ter uns anos aí de dificuldade para recuperar, tá certo? Então, olha só. E aí eu quero trazer para vocês aqui uma questão relacionada com objetivos e realizações também. Vou falar um pouquinho sobre essa diferença, que eu adoro falar sobre isso. Algumas pessoas, elas buscam emprego, tá? Outras pensam na carreira. O que é o emprego? Aquela busca de uma recompensa imediata, um alívio imediato. Eu preciso ganhar mais. Eu preciso de mais um emprego. E ela vai lá e ela consegue aquele outro emprego, ela consegue ganhar mais. Só que lembra da minha linha do tempo? Eu estava ganhando bem, mas eu estava no platô, tá? Eu tinha um emprego, mas eu não tinha uma carreira. Quando eu decidi ter uma carreira, eu cresci. Aí eu fui para o meu florescimento. E ali também a pessoa, quando ela busca emprego, ela busca salários e bens, tá? A pessoa que busca carreira, ela busca um crescimento com intencionalidade. Eu adoro essa palavra, que é o quê? Tudo que eu vou fazer é intencional. Então, a pessoa busca ter atitudes, tomadas de decisões intencionais, tá? Ela busca por formações que são impulsionadoras. Ela não vai buscar um curso porque o chefe dela falou que aquele curso é bacana. Não, ela vai buscar porque ela sabe que aquele curso vai trazer um conhecimento que vai levá-la para o próximo nível na profissão. Então, é diferente quando eu quero só um emprego de quando eu quero carreira. Vocês percebem? Quem aqui caiu a ficha agora que só tá no emprego até agora? Que só tem buscado emprego, que não tinha entendido ainda que existe diferença. Quem aqui que acabou de perceber? Porque eu percebi isso, demorei, hein? Eu demorei quase mais de 10 anos na minha profissão para poder entender a diferença disso daqui. É normal, tá, gente? É normal. Então, esse nosso primeiro passo aqui do nosso encontro é a conscientização do que a gente está fazendo e do que a gente está deixando de fazer, né? Tá?
É super normal. Então, gravem isso, tirem fotinho dessa imagem, gravem o que é a diferença de emprego e carreira, tá? Beleza? Posso mudar de slide? Agora que eu falei para tirar fotinho, né? Devia ter falado antes. Vou mudar, tá bom? E aí vem lá. O que acontece quando a gente está procurando emprego, quando a gente não tem essa consciência de carreira, construção, de trajetória, né? Nós fazemos da forma errada. Que é como eu falei, por exemplo, dessa minha cliente que não gostava da visita, não gostava de passar, né, de consultoria de enfermagem e tudo mais. Então, o que acontece? Qual que é a consequência disso? Eu trouxe aqui os relatos que eu recebo para vocês, para a gente conversar. Ó, esse aqui foi um comentário numa postagem, tá? Profissional que fez o quê? Escolheu auditoria, que trabalhava na época, né? Trabalhava numa operadora e hoje sofre com a decisão, porque ela está lá presa nessa situação de auditoria que ela não gosta, que ela não gostaria de estar e não consegue voltar para assistência, não consegue ir para assistência, tá? Olha só, faço MBA em gestão de saúde, queria muito fazer mentoria, amo a enfermagem, mas adoro a parte burocrática. Ela está confusa. Ela gosta de enfermagem, está fazendo um MBA em gestão, porém o MBA em gestão não necessariamente vai abrir alguma porta para ela. Porque gestão é um nível mais avançado, né? Para quem está num cargo mais avançado, enfim, tá? Só um minutinho, gente, peraí. Eu já venho. Caiu só a conexão dela? Ou só para mim ou para vocês também? Não, gente, ela voltou. Caiu um pouquinho, mas não caiu, não. Ai, que susto. É porque começou a maior chuva e aí eu pensei que a internet tivesse caído. Exatamente. Começou chuva, as cachorros ficaram enlouquecidas, tive que guardar. Então, vamos lá. Guardar as cachorrinhas. O que mais? Então, olha só outro relato. Eu gosto de atuar na assistência. Sei que não quero atuar sempre na assistência, ao mesmo tempo não sei que rumo seguir, tá? E ela não sabe se ela deve procurar uma instituição com plano de carreira ou se ela deve migrar para outra área, enfim. Totalmente confusa, né? E isso, gente, é muito comum, tá? Eu recebo muito esse tipo de comentário aqui. Das pessoas não saberem bem que caminho que elas vão seguir, tá? E aí, aqui também, ó, trabalhou como administrativo, se formou em 2012, trabalhou como administrativo há 9 anos, né, na área administrativa, saiu para se atualizar, então ela deixou o emprego dela para se atualizar, para voltar para a área da enfermagem, só que ela escolheu a enfermagem do trabalho. Gente, enfermagem do trabalho é muito difícil de entrar, não é porque assim, ó, eu quero ir para uma área administrativa que eu vou conseguir fazer uma pós e vou entrar na área administrativa. Não é tão simples assim, enfermagem do trabalho é uma área fechada. Tudo bem, é possível entrar? É possível entrar. Mas qual que é a estratégia que essa pessoa está usando para poder entrar dentro dessa área, percebem? E aí fica com a pós engavetadinha, né? A pós fica lá engavetada. Essa aqui também achei bem confuso. A profissional, ela quer fazer urgência e emergência porque ela gosta de pronto-socorro. Ela falou para mim. Ela foi perguntar para a professora, que professora nem todas têm um conhecimento exato de mercado de trabalho. Aí a professora falou assim, não, faz cardiologia. Porque cardiologia abre porta para UTI, para PS, para tudo quanto é coisa. Gente, cardiologia não abre porta para UTI. Tem pós em cardiologia que você só pode atuar em cardiologia, você não tem o tema de paciente crítico, né? Então, não, também não é isso, né?
as pessoas costumam meter muito bedelho no que vocês vão fazer. Vocês acabam fazendo escolhas erradas, pensando às vezes no emprego, né? Ou então, vocês estão em um emprego e lá no setor de ortopedia. E você está lá. E você fala assim, você tem a brilhante ideia de fazer uma pós de ortopedia. Eu vou fazer uma pós de ortopedia, porque eu estou na ortopedia. Aí você é transferida para o setor de hemodinâmica. Aí você vai fazer a pós em hemodinâmica. E aí, depois de 14 anos, você é mandado embora, você é desligado da empresa. Aí você fica com uma pós de hemodinâmica, uma pós de ortopedia, que talvez você nem consiga aproveitar essa especialização, tá? E aí, o quê? O seu emprego dominando você e não você dominando a sua carreira. Vocês estão entendendo até aqui? Tá tudo ok até aqui? Tá claro até aqui? Acho que tá, né? Então, existe o jeito errado, tá? De seguir na trajetória profissional. Quando vocês fazem escolhas equivocadas, retornar é muito mais difícil, e eu tenho prova disso, como eu falei dessa aluna, por exemplo, né? Retornar é muito difícil. Aí, nossa, eu vou ter que fazer outra pós, eu vou ter que redigir meu salário, eu vou continuar aqui mesmo. E aí você nunca vai florescer da forma como você quer florescer. E tá tudo bem. Para algumas pessoas, a área profissional é só uma área profissional, um emprego, né? Para outras, a parte profissional é importante na vida dela. Na minha vida, o meu emprego, o meu trabalho, que eu me dou emprego, né? Ela é a parte mais importante da minha vida. Eu não sei como que é para vocês. Mas se eu não estou bem na minha profissão, vocês podem ver que eu não apareço no store, eu não faço live, eu não faço postagem, eu não faço nada, a minha vida pessoal é tudo junto. A minha vida pessoal, a minha vida profissional é a mesma coisa, tá? Eu preciso estar muito feliz na minha profissão para eu também estar feliz no resto da minha vida. Para eu poder querer sair, para eu poder querer ir nos meus restaurantes que eu gosto, tá? Então, fiquem atentos a isso. Uma escolha equivocada, ela causa transtornos em tudo depois da sua carreira. E para voltar atrás é um pouco ruim, tá? Então, olha só, esse aqui eu peguei um trecho de um artigo, tá? Que ele fala assim, ó. Ao se partir de uma análise mais ampla, é possível supor que boa parte dos problemas laborais, ou seja, problemas do emprego, tais como absenteísmo, rotatividade, insatisfação, inadequação e desmotivação no trabalho podem advir de escolhas equivocadas no tocante à carreira, tá? Então, se você está aí insatisfeito, infeliz, desmotivado, chateado, pensando em desistir, não está se sentindo florescer, está se sentindo estagnado, talvez seja ocasionado por uma escolha equivocada que você fez até hoje. Área, instituição, pós-graduação, tá? Então, olha só que aqui eu estou falando eu trouxe aqui um artigo, tá? Isso aqui foi relatado no artigo científico. Que, inclusive, é esse artigo que eu coloquei aqui para vocês. Quem quiser depois me chama que eu mando, mas ele é muito mais para mim, né, do que para vocês. Então, é de 2015, e ele fala sobre o florescimento na carreira. E ele traz 3 aspectos, né, em relação ao florescimento, que é exploração, planejamento e comprometimento. Ou seja, a pessoa explorou antes todas as opções que ela tinha, ou ela saiu da graduação e falou assim, vou fazer urgência e emergência porque abre portas. Normal, né, gente? Básico, né? Será? Então, assim, é uma escolha sem exploração, não explorou o que tem. Planejou? Fez um planejamento? Se não fez um planejamento, também não rola muito, né? Está comprometido com a carreira? Então, ele faz foram 146 pessoas avaliadas e ele estudou esses 3 aspectos, tá? Relacionados com a carreira. E o sucesso traz felicidade? O que vocês acham, gente? O que vocês acham? O sucesso traz felicidade? Me conta aqui no chat. Como que é para vocês? Tô lendo tudo que vocês estão escrevendo aqui, viu? Sim, sucesso traz felicidade. Com certeza. Sim, sim. Quando vocês foram... Alguém que já foi promovido alguma vez? Alguém já foi promovido? Seja de cargo, seja de dentro da instituição.
que vocês acham? Alguém já foi promovido? Essa promoção, vocês ficaram muito felizes e depois caiu a felicidade? Não? Ó, quem não foi promovido tem que estar na minha mentoria para ser promovido, hein? Quem não foi promovido vai ter que vir ser promovido. Ó, gente, sabe quando vocês têm uma promoção, dá aquele ápice de alegria? Putz, tá, que alegria e tal. Agora eu tô no sucesso. Quanto tempo durou a felicidade? Quando você comprou um carro, quando você comprou um imóvel que você queria, quando você fez uma viagem que você queria, quanto tempo durou essa felicidade? O que você considera sucesso, né? Então, olha só, os estudos dizem, depois vieram os desafios, os estudos dizem que, tá ao contrário, ó, ser feliz traz sucesso, o sucesso não traz felicidade. Quando o profissional busca o sucesso, ele está olhando para o negócio lá, que é o sucesso, e não está percebendo o que traz a felicidade para ele, tá? Então, se a gente for voltar para a minha linha do tempo, eu quero lembrar uma coisa que minha mãe falava muito. Minha mãe falava assim, não sei por que você está mexendo nesse negócio de coach, você é tão bem sucedida. Então, o sucesso era sírio-libanês, salário bom, participar de outros grupos, né, internos, isso era o sucesso, mas eu não estava feliz. Eu não estava florescendo. Então, o sucesso, os estudos dizem, tá? A psicologia positiva já comprovou que o sucesso não traz felicidade. Que o ser feliz é o que traz sucesso. E aí, esse autor, ele diz o seguinte, que se eu estou feliz, eu consigo ser mais criativo. Aí, vamos anotando aqui juntos. Vamos anotando. Ser feliz, eu consigo ser 3 vezes mais, eu consigo ser 3 vezes mais criativo. Eu produzo 31% mais. Eu tenho menos sintoma de cansaço, de fadiga, de não querer ir. E quem trabalha com vendas faz mais vendas. Quem é feliz, né? Quem tem o bem-estar, tem 40% probabilidade de ser promovido e são mais engajados, tá? E aí eu pergunto para vocês. Então tá, Thalita, eu tô entendendo aqui que eu ser feliz me gera sucesso. Onde está a minha felicidade? Onde está a felicidade de vocês? Onde está o bem-estar de vocês? Se é o oposto, dinheiro não necessariamente vai trazer felicidade. Uma promoção não necessariamente vai trazer felicidade. Se você estiver na área errada, se você estiver fazendo coisas, se você tiver com atividades que você não gosta. Aí vocês lembram que tem aqui a questão da psicologia positiva que eu trouxe? Que é sobre... Ah, ele já estava aqui já. Nossa, gente, peraí. Ele tá andando tudo que era para falar com vocês antes. Ó, tá aqui, ó. Tá aqui. Lembra que eu falei para vocês sobre o bem-estar? Engajar. Eu preciso fazer o que eu gosto. Eu preciso ter emoções positivas. Eu preciso ter relacionamentos. Eu preciso ter meta. Eu preciso dar significado para o que eu faço. Olha que legal. Aqui tem um relato aqui, ó. Estou em uma grande instituição e não me sinto realizada. É isso que acontece, gente. Eu senti isso na pele, tá? Então, essa minha cliente com 11 mil reais não estava feliz, porque ela não estava fazendo o que ela gostava. Se eu não estou feliz, eu sou menos criativo, eu produzo menos, eu fico mais cansado, eu vendo menos, né? Eu tenho menos probabilidade de ter promoção e eu não estou engajado. O que acontece quando a pessoa está assim, ela começa a se arrastar e ela não está dominando a carreira dela, então ela não consegue crescer, ela não consegue ser vista com bons olhos, ela não consegue reconhecimento e ela não consegue um salário maior. Olha só, eu conheço pessoas que estão... Me veio na cabeça agora um profissional, né, bem conceituado do Nordeste. E eu vejo ele muito feliz com o que ele faz, engajado. E ele recebe muito convite. Ele está sempre lá para cá, fazendo coisas, recebendo convite, cargo de gestão. E ele se posiciona bem. E aí, ele, para mim, é o resultado de uma pessoa que faz o que gosta e que está cada vez mais alavancando dentro da carreira.
Vocês percebem, então, qual que é a relação? Então, assim, essa aqui é uma frase minha, tá? Esse aqui é um conceito que eu quero trazer para vocês. Que o tema, o centro da nossa conversa hoje é isso daqui. Para crescer, você precisa estar na área certa, que vai permitir que você floresça o seu potencial. Pode ser que você está na área certa, mas na instituição errada. Sei lá, por exemplo, eu amo obstetrícia, eu fiz obstetrícia, eu quero parto humanizado, e eu estou numa instituição que o parto, ele é agressivo com a mulher, nem é parto, é só cesárea, e eu sou a favor do parto humanizado. Aí você vai ficar muito infeliz, tá? Você não vai crescer, você não vai florescer, porque você não vai estar engajado com a sua profissão. Então, às vezes você está na instituição errada, às vezes você está na área errada. E como descobrir isso, né? Como que você vai descobrir isso? E aí entra o que eu quero mostrar para vocês, que é a metodologia que eu tenho de plano de carreira ali com o pessoal, tá? Então, veja, olha só o passo a passo, como que é essa metodologia. Vou mostrar para vocês. Então, para mim, existe um ciclo da carreira intencional, que é o quê? Eu ser intencional no que eu estou fazendo. Então, mas para eu começar esse ciclo, primeiro, eu preciso me conhecer, me reconhecer, entender qual que é a minha identidade profissional. Se aquela minha mentorada tivesse entendido que ela é mais fechada, que ela é mais retraída, que ela gosta de trabalhar um pouco mais sozinha, que ela é um pouco mais detalhista e que o PSF não era o perfil dela, ela não teria investido na pós, ela não teria tanto tempo naquele emprego, ela já ia procurar algo que condiz com ela, tá? Então, você valorizar quem você é profissionalmente e entender quem é você. Começa aí, tá? E aqui entram as ferramentas de coach, ferramentas da mentoria, que é quem sou eu, o que eu gosto. Segundo passo, confiar em si mesmo. Quem aqui que tem uma área que sabe que gosta, que vê que tem jeito e que não vai porque acha que não está pronto? Porque não confia em você mesmo. Ou você percebe assim, putz, isso aqui que eu quero, tem uma equipe muito grande para liderar. Eu quero mudar de cargo, eu quero ser gestor, mas eu estou vendo que eu vou ser gestor, eu vou gerenciar umas 30 pessoas. Eu não acredito que eu consigo, né? Então, aqui a gente começa a trabalhar a confiança e a segurança na gente mesmo. E todo mundo tem segurança, tá, gente? Quando fala assim para mim, Thali, você atende engenheiro? Eu vou falar assim, eu não sei se eu atendo engenheiro. Eu tenho uma insegurança. Porque eu estou muito habituada a atender profissionais da área da saúde, mas eu posso atender engenheiros, porque o processo, a base é a mesma. Vocês percebem? Estão percebendo? E aí tá. Me reconheci, entendi quem sou eu, né? Fortaleci minha autoconfiança. E aí você começa a decidir. Gente, ninguém decide uma coisa com certeza, né? Ninguém escolhe uma área com convicção se não tem autoconfiança estabelecida. Sabe por quê? Que vai vir alguém, tipo a minha mãe, e vai falar assim: você tá tão bem sucedido, isso não vai dar certo. Não vai dar certo isso aí. Então vai vir aquele professor que é recém-formado, tá? E vai falar assim: mas você quer trabalhar na UTI? Você não tem perfil para UTI. Aí você não vai decidir. Você não vai decidir. Vocês estão entendendo? Tá fazendo sentido? Bota para mim aqui uns bichinhos no chat, reage, faz alguma coisinha aqui no chat para mim que eu quero entender se tá fazendo sentido isso aqui. Então, gente, a gente não consegue decidir uma coisa se a gente não tem certeza de quem a gente é, não confia em nós mesmos. Ou então, vem aquele professor e vai falar assim, olha, faz aqui docência, porque eu acho que você tem cara de professor. Mas aí você não está muito seguro disso. Você acha que você não tem jeito de professor. Aí você não consegue decidir. Vocês percebem? O chat está funcionando? Tá, né? Tá? Então, vou me acompanhando aí, tá? E aí, beleza. Tomei uma decisão, é hora de fazer o quê? Planejar. Certo? É hora de fazer o planejamento.
e reconheci quem eu sou, minha identidade profissional, eu solidifiquei minha autoconfiança, decidi uma área. O que eu tenho que fazer agora? Planejar como é que eu vou chegar nessa área de escolha, tá? E depois que eu planejei, eu vou aplicar, vou colocar em prática o plano estratégico. Vocês percebem que algumas pessoas aqui, isso mesmo, Manu, a gente se limita na ideia dos outros. Algumas pessoas aqui, gente, deixa eu contar para vocês o que elas fazem. Elas pulam a parte de se reconhecer e vão direto para a decisão, né? Se eu tomo uma decisão sem me reconhecer, pode ser que eu acerte, mas pode ser que eu erre. E aí são aquelas pós-graduações que vão para a gaveta. Auditoria, por exemplo, é uma pós que vai para a gaveta, porque ela decidiu, mas ela não se conheceu muito bem. E ela não fez um planejamento, ela só tomou decisão, fez uma matrícula. Esses dias eu recebi alguns contatos de umas pessoas bem, bem desesperadas, porque agora, em março, começam as pós-graduações. E aí as pessoas começam a querer fazer a pós de uma hora para outra. E ela fala assim, não, mas fala pra Thali que eu tô pensando em fazer tal coisa. O que ela acha desse curso? Eu falo, gente, não é igual pão de padaria, né? Que eu vou escolher a pós e já vai estar aqui na mão. Tem tudo esse passo a passo aqui, tá? As pessoas nos influenciam e quando não temos autoconhecimento, os outros vão falar, isso, exatamente, tá? Então, esse ciclo da carreira intencional, todo mundo que faz mentoria comigo passa, tá? Seja na mentoria em grupo, seja na mentoria individual. Todo mundo passa por esse ciclo aqui, tá? E, por exemplo, quem aqui tem interesse em crescer na carreira e se desenvolver na carreira? E coloca aqui para mim o que você acha que está impedindo você de crescer na carreira. Bote aqui para mim, bote para mim aqui no chat. Quem aqui que pensa em planejar a carreira? Tipo, nossa, Thali, tá falando um negócio aí que agora eu percebi que eu preciso planejar minha carreira. Quem aqui gosta, quer planejar a carreira, mas não tá entendendo. O que está impedindo vocês? Coloca para mim aqui no chat. Ah, procrastinação. Vanessa, tem uma coisa para você, fica aí. Ana Clara já está na mentoria, né, Aninha? Ana Clara. Oi, Kleber, tudo bem? Ana Clara está na mentoria. Olha só, né? A Aninha me procurou um ano atrás, né, Aninha? Ela falou: não, não vou fazer agora, não. Aí agora ela vai fazer. Minha carreira, mas me sinto insegura e indecisa. Ok, é isso mesmo. Gente, o que normalmente já estou desanimada? Os gestores trabalhei. Tá, mas, ô, Cláudia, não deixa os gestores influenciarem, tá? Você. Se separa. Divide o que é seu, divide o que é do outro, toma a rédea da sua vida e vai para frente. Vai para frente, tá? Estou insegura. Percebi isso faz tempo. Acompanhar, Rose, que legal. Organizar e começar. Então, olha só, gente, o que pode estar impedindo o seu florescimento? Escolha errada, medo de não estar pronto, medo de assumir o que gosta, medo do que os outros falam, como eu falei até aqui, e não se conhecer e não saber onde se encaixa, tá? Ó, planejamento estratégico na área fechada que eu quero. Gente, eu sou muito boa de fazer planejamento estratégico para a área fechada. Pode vir aqui que nós temos estratégia para tudo nessa vida, tá? Então, vejam só. Eu achei muito legal que muitos de vocês aqui têm interesse, né? Vocês têm interesse em se desenvolver na profissão, tá? Eu vou falar sobre a mentoria em 5 minutos, muito rapidamente. Depois a gente vai fazer a atividade prática, combinado? Deixa eu só pegar aqui onde é que está a apresentação da mentoria, porque eu não deixei aberta, né? Porque eu sou dessas. Tá aqui. Eu vou falar com vocês muito rapidamente, porque não é esse o foco principal, tá? Veja se o que eu vou mostrar para vocês agora se encaixa no que vocês precisam, tá? Preste atenção aqui, ó. Veja se encaixa. Ai, meu Nossa Senhora. Ó, meu coisa tá aberto aqui. Peraí, tá? Dificuldade com esse Canva que vocês não sabem. Alguém usa o Canva? Vocês não sabem o que é o Canva. Vocês não sabem o que é o Canva nessa vida. Ai, meu Deus. Ó, vamos lá. Deixa eu mostrar aqui para vocês.
Ai, meu Nossa Senhora. Quem está precisando de organização, de procrastinação, quem está com a procrastinação, vai super amar. Ih, gente, peraí. Aqui, conversa com o boy. Tá demais aqui. Demais. Vocês estão vendo minha vida, né? Minha vida aqui, né? Então, belezinha. Gente, ó, seguinte, deixa eu falar aqui para vocês. 5 minutos. Vocês estão enxergando aqui no Canva? Então, né? Então, bora lá. A mentoria que a gente vai começar daqui uma semana, na verdade, assim, depois do carnaval, tá? A mentoria Abraça Sua Carreira. O que essa mentoria faz? É para você parar um tempo da sua vida e começar a focar na sua trajetória profissional, tá? Basicamente é para isso. Para quem que é essa mentoria? Então, olha só, aqui que entra o que vocês vão prestar atenção. Para quem se sente estagnado, para quem precisa tomar decisão de que rumo seguir, para quem tem sintoma de ansiedade, de desânimo quando pensa na profissão. Tem gente que falou aqui, eu tô quase desistindo por conta dos gestores que eu tive. Vocês não vão fazer isso de jeito nenhum, tá? Desistir por causa dos outros. Não vão fazer isso, não. Sente que está confuso, perdido, com dificuldade de escolher uma área, não está satisfeito com o seu trabalho de hoje, não sabe que caminho seguir, quer ser promovido ou quer ganhar mais e não sabe bem como fazer isso, tá? Qual que é o resultado da mentoria? O que acontece na mentoria? E o que já aconteceu, porque já está há 2 anos, essa mentoria existe há 2 anos, tá? Descobre o próprio valor e o talento. Nós temos ferramentas para vocês descobrirem quais são os talentos de vocês. Eu duvido que vocês conseguem colocar para mim aqui no chat 3 talentos que vocês têm. 3 coisas que vocês são bons. A gente não sabe dizer no que a gente é bom, né? E é normal, porque a gente não para pensar nisso, tá? O resultado esperado, diminui a ansiedade, porque você vai começar a ter o planejamento. Lembra do bem-estar? Que tem a parte do... Olha a chuva. Tem a parte da realização, é planejamento, tá? Vai descobrir que área que você tem afinidade, para você não ficar perdido fazendo escolhas erradas. E ter o planejamento de uma rota segura, tá? E qual que é o resultado indireto? Ou seja, aquele que eu percebi que os alunos têm, mas que a gente não esperava que eles tivessem esses resultados. Maturidade profissional. Muita gente amadurece durante a mentoria, porque interage, né, em grupo com outras pessoas e começa a entender o que é ali a profissão e maturidade, tá? Muitos alunos tiveram feedback da gestão. Por quê? Começa a se comportar de forma diferente, porque, gente, a carreira não é só você estudar, fazer uma pós. A carreira é você desenvolver comportamentos. E a gente fala sobre comportamento, então você vai entender sobre a sua comunicação, sua liderança, se você é mais quieto, se você é mais falante, o que isso está ajudando, o que isso está atrapalhando. Então, a postura que você começa a adquirir, isso vai mudar totalmente os seus resultados dentro da sua equipe. Então, eu posso até falar que aqui a gente fala sobre liderança também, tá? E você começa a receber convites para participar de grupos dentro da sua instituição, tá? O que acontece, então? Nossa, Thali, mas eu vou dar dinheiro na mentoria. O que você vai ter de retorno, né? Economia de tempo, de dinheiro, fazendo escolhas mais certas. Pode aumentar o seu salário, porque se você entender que você está na área errada, na instituição errada, você vai fazer um currículo maravilhoso e você vai encontrar um emprego com um salário melhor, um emprego que você merece, tá? Porque se você precisar, a gente tem aí uns bônus, umas coisas legais que tem a ver com o currículo, tá? E você também vai ter impacto na sua vida pessoal e você vai crescer muito pouco tempo, né? Tipo, você vai se desenvolver muito ali em pouco tempo de mentoria. Então, o que você vai demorar 1 ano para você se desenvolver, você vai estar nesse tempo de mentoria. Então, a gente vai usar o ciclo da carreira intencional o tempo inteiro. E como que funciona essa mentoria, gente? São 12 encontros, tá? Praticamente 3 meses comigo, com as outras meninas que já estão matriculadas. A gente tem ainda 4 vagas para essa mentoria. 12 encontros, 8 comigo, 4 com convidados. Um desses encontros comigo é só nós dois, tá? Durante ali meia hora, para a gente terminar de fazer seu plano estratégico. Então, você vai ter um plano estratégico para entrar na área que você quer, ou para descobrir que área que você quer, ou para fazer uma transição de área, tá?
Aí nós vamos ter uma aula com uma consultora de RH, que ela vai falar sobre quais são ali os 4 indicadores, 4 direções para ter uma carreira de sucesso. Nós teremos uma aula com a Nídia, que é consultora de imagem, sobre o uso estratégico da sua marca pessoal, tá? Isso aqui é o quê? O que é marca pessoal? É aquilo que você não diz, que as pessoas fazem leitura sobre você. Então, de boquinha fechada, você pode trazer uma imagem que vai alavancar seu crescimento profissional. A gente vai ter uma aula sobre inteligência emocional. Sabe por quê que essas aulas estão aqui? Porque depois da mentoria, os meus mentorados falam assim, tá, eu tô indo super bem aqui, mas ainda me falta um pouquinho de controle. Ainda me falta um pouquinho de inteligência emocional. Então, a Lu vai falar sobre inteligência emocional e relacionamento no ambiente de trabalho, tá? Tá? E tudo mais. Opa, Giovana, obrigada. Deixa eu voltar. Ai, que pena, peraí. Deixa eu compartilhar aqui de novo. Então, assim, por que, Thalia, por que eu não consigo escolher uma profissão, uma área mais rapidamente? Porque a gente tem que passar por toda essa etapa aqui, tá? Toda essa etapa de se conhecer, de se valorizar, de decidir. E aí a gente vem, né, com todo esse passo a passo aqui, até a parte de planejamento, tá? E aplicação durante todo o processo de qualquer tipo de mentoria, qualquer coisa, vocês vão aplicando, ok? E aí, olha só, quero que vocês peguem agora o papel de vocês, pegue o papel, pegue onde vocês estão anotando, tá? As ideias de vocês. Deixa eu ver aqui o chat. Não tem como ficar salvo, tá? Isso aqui. Talvez eu consiga colocar no YouTube, tá? Qual a diferença da individual para o grupo? Fabi, a individual, ela tem um preço maior por ela ser individual. Elas são 3 meses, são 7 encontros, e ela é mais exclusiva, né? Então, é eu e a pessoa, as ferramentas, elas são de acordo com o que a pessoa precisa. E na mentoria de indivíduo do grupo, cada aula já tem um tema. Então, eu não consigo mexer nos temas, entendeu? Já tem um tema, então a gente vai ter aula de sabotador, talentos, pontos fortes, habilidade, o comportamento, as escolhas, enfim. Então, ela é mais fechadinha, tá? A individual, ela é flexível. Eu consigo flexibilizar de acordo com o que você precisa, tá? E ela é outro preço também, ela é outro valor por ela ser individual. Então, o que facilita no grupo? Que ele se torna mais acessível com os mesmos resultados. Tá bom? É isso. Ó, escrevam, pega o papel de vocês aí, tá? E vamos lá. Imaginem essa questão do florescer, que a gente está falando aqui, né? Florescimento, então, o que que é? É você expandir o seu potencial, se abrir e chegar onde você quer, né? No seu crescimento, tá? No seu crescimento profissional. Então, como que é essa imagem que vocês têm em relação a esse crescimento? Como que você se vê? Eu quero que vocês se coloquem como se fosse um quadro mesmo, tá? Como que é essa imagem? Como que é esse quadro? O que vocês estão fazendo? Como vocês estão vestidos? Quem que está ao redor de vocês? Qual que é a atividade que vocês estão fazendo? Imagine como que é essa imagem. Como que é essa imagem, assim? Se você for pegar o seu crescimento profissional, transformar num quadro, como que é esse quadro? Quais são as cores que ele tem? Coloca movimento nesse quadro, tá? É um quadro com movimento, com cor. Quais são os sons que tem, tá? Como que é a sua rotina? Como que é? Quando eu fui, né, escolher a minha área de transição, basicamente, eu falava assim, eu queria andar muito chique, eu queria andar bonita, eu queria andar com sapatinho, eu queria andar com jaleco, eu queria andar... Enfim, eu me via
de uma forma diferente daquela uniformizada, por exemplo. Tá? Como que vocês se veem? Quanto vocês estão ganhando? Onde é esse emprego? E muitos de vocês falaram sobre reconhecimento. Aí você está nesse quadro, você está vendo esse quadro assim de longe, né? Está olhando esse quadro, está lá penduradinho na parede, que é o seu crescimento profissional. Aí você está sendo reconhecido, né? O que as pessoas falam sobre você? O que elas estão falando ali sobre você? Nessa parte do reconhecimento. Como você está sendo visto, reconhecido? Estão saindo os quadros bonitos? Como é que estão esses quadros aí? Deve ter posto uma musiquinha para vocês fazerem o quadro de vocês, né? Alguém já está com o quadro pronto? Se a gente não tem uma... Se a gente não tem visão, tá? De futuro, se a gente não tem uma meta, um objetivo, a gente continua rodando igual barata tonta, né? Procurando emprego e não procurando uma carreira como a gente está falando. E aí, me fala, aí você vai pensar o seguinte, ó, você vai olhar para essa, você vai lembrar, né, vai visualizar a imagem desse quadro que você colocou aí, dessa imagem que representa o seu crescimento, e anota aí o que você precisa começar a fazer para chegar nesse quadro. São duas perguntas. O que você precisa começar a fazer e o que você precisa parar de fazer. Então, aqui já tem uma pessoa que precisa parar de procrastinar, por exemplo, né? Precisa parar de procrastinar. E precisa começar a fazer o quê? Então, cada um tem um começo. Dentro do que a gente conversou aqui, eu acredito que vocês tenham entendido muito do que está impedindo o crescimento de vocês, o que está impedindo o melhor salário, o que está impedindo o primeiro emprego, né? Quem está procurando o primeiro emprego. Então, o que você precisa parar de fazer? E o que você precisa começar a fazer para atingir esse quadro? O que você precisa começar a fazer, gente, é como se fosse um martelo, né? Eu tenho um quadro, eu preciso pregar ele na parede. Como que eu vou pregar esse quadro na parede? O que eu preciso fazer? Martelar. Qual que é essa ferramenta? Né? Quem quer compartilhar com a gente sobre o quadro? Quem que se viu aí em uma imagem totalmente diferente do que está hoje e gostaria de compartilhar? Ninguém? Ninguém quer falar sobre o seu quadro? Olha só que interessante. Tem uma pessoa aqui que falou que travou, que não consegue imaginar. Isso é interessante, tá? Olha só que louco, né? Aí depois, vou supor, vocês vão para entrevista de emprego, né? E aí o recrutador pergunta: onde você quer estar daqui a uns anos? Como você se vê? Aí você vai falar assim: putz, travei, né? Gente, sonhar faz parte do crescimento.
Desenhar futuro faz parte do crescimento. Me vejo trabalhando na atenção primária em um cargo de gestão. Muito legal. E aí, Pamela, o que você precisa começar a fazer, então, para chegar nesse cargo de gestão? Você pensou nisso? Muito legal, já apareceu uma visão aqui. Pensou nisso? Concursada. Concursado é sentar um dia na cadeira e trabalhar, né? Ou estudar, aliás, né? Aí concurso, eu não sei, ou o que outra coisa existe para fazer na vida, eu não sei estudar. Vamos ver se a Pamela responde a gente aqui. Trabalhei na área, me identifiquei, fiz uma pós-saúde pública, MBA em administração. Legal. Ó, aí a Pamela falou que ela fez uma pós-saúde pública e ela fez MBA em administração de serviço. Tá. Aí a Pamela tá me falando de hard skills, que são o quê? Habilidades técnicas, formações e cursos. Só que para chegar num cargo de gestão, gente, a estratégia vai muito além disso, tá? A estratégia vai em postura, comportamento, desenvolver liderança, desenvolver habilidade de comunicação, ser visto, ó, vocês precisam ser vistos pela gestão maior como um líder, como um gestor. Então, antes da gente querer ser um gestor, nós temos que nos comportar como um gestor, tá? Então, fica a dica aí para a Pamela, que não é só a MBA que vai trazer um cargo de gestão. É todo o dia a dia que é feito dentro das instituições, tá, gente? E ninguém vai de um cargo do nada, tô aqui em casa desempregada, para um cargo de gestão se nunca assumiu gestão porque tem pós-graduação. Não é assim, tá? Concursada na Anvisa, enfermeira de PS adulto, depois de uns anos para ser enfermeira coordenadora. Mesma coisa para Débora, tá? Coordenação exige comportamentos bem específicos, tá? No meu quadro, imaginei crachá, pessoas, uma empresa ou indústria que tem pessoas, cores. Olha que legal. Ter uma equipe, eu vou ter um crachá, vou orientar, vou fazer plano, executar plano de ação e saúde, colaboradores dependentes. Ah, que legal, enfermagem do trabalho, Manuela, que legal. Tem muita coisa legal para fazer na enfermagem do trabalho, viu? Muita coisa legal para fazer nessa área. Muita coisa legal. É uma área fechadinha, mas é uma área que tem muita coisa para fazer. Muito legal. Concursada, galera concursada, à frente de projetos que irão impactar a vida de muitas pessoas, tá? Vanessa, à frente de projetos, que tipo de projetos? Que tipo de vidas que você quer impactar? Dentro de uma instituição privada, instituição pública, tá? Pensa nisso aí, tá? Muito legal. Estou em estágio na pediatria, me vejo com a pediatria. Legal, Kleber, já planeja a sua pós-graduação, hein? Gostei, gente. Tem alguns quadros aqui. Ah, do PROAD. Tá. Então, Vanessinha, deixa eu falar uma coisa pra você. Já sei quem é você. Tô te esperando, hein? Seu horário vai ser de manhã na mentoria? Falar nisso? Que eu acho que seu horário é de manhã, né? Manhã, né? Já vou marcar aqui já. Gente, tem turma de manhã e turma à noite a mentoria, tá? São duas turmas para quem manhã daqui. São duas turmas, tá? Turma de manhã e turma da noite. Já marquei aqui já. PROAD SUS, bem legal. É bem legal. Nossa, PROAD SUS é um projeto maravilhoso. Olha só, então temos aqui vários quadros, várias visões. Então, lembro que para vocês colocarem esse quadro lá na parede, vai precisar de uma estratégia para isso, tá? Então, o grande recado dessa aula, vou até pegar aqui o central, né? É que para vocês crescerem, vocês precisam estar na área certa, tá? Então, como que vocês vão dominar a carreira de vocês? Estando na área certa, tá? Como que vocês vão ter mais dinheiro, sendo feliz com o que vocês fazem? Como que eu vou ser feliz? Sabendo o que você é bom e o que você gosta. Então, vocês percebem que a gente está sempre buscando ao contrário, né? Eu quero ter sucesso. Só que a gente não olha para a base disso, que é o quê? O que eu gosto? Que área que eu quero? E isso, gente, lembra que eu comecei com as reclamações, né? Eu comecei com a gente falando sobre as reclamações.
Deixa eu ver se eu consigo voltar aqui. Não consigo voltar? Ó, eu comecei falando para vocês sobre as reclamações, né? O que me motivou foram as motivações. Quando a gente para e olha aqui para as reclamações, então a pessoa que está na área certa, ela vai ter desafio igual ao outro, ela vai ter chefe chato, ela vai ter, né? Ai, salário, ela tem algumas coisas assim que se atrapalham, só que ela não fica refém disso, tá? Porque ela sabe o que ela tem que fazer, ela consegue, se não tá bom, ela muda. Então, ela não vai ficar reclamando o tempo inteiro, ela vai reclamar menos. Ela vai ter o salário melhor que tem na região da cidade dela, porque ela fez coisas com intenção e ela planejou. Ela não vai estar refém da má gestão, ela vai ficar mula quando a gestão é muito ruim, tá? E ela vai ser reconhecida, porque, gente, é impossível você fazer o que gosta, fazer bem feito e não ser reconhecido. É impossível, tá? Se você está sentindo falta de reconhecimento, você não está fazendo o seu trabalho bem feito ou você está esperando demais do outro o que o outro não vai te dar. Mas isso aqui tudo a gente aprende lá na mentoria, tá? Isso aqui a gente vai na mentoria, quem for me acompanhar também nas redes sociais vai continuar tendo esse up aqui, tá? Esse ânimo aqui em relação ao reconhecimento, tá bom? Amores, é isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Querem colocar aqui no chat qual foi o aprendizado do dia? O que você leva? O que você leva desse encontro fechado aqui de hoje? Coloquem para mim aqui no chat. O que vocês levam? O que você leva desse encontro? Escrevam aqui para mim. Pode pôr no chat, tá? Quero ver o que vocês aprenderam hoje aqui. É muita informação? Falei muita coisa? Falei demais? Coraçãozinho da Jennifer. Esperança no futuro, autorresponsabilidade. Isso, autorresponsabilidade é legal, não falei essa palavra, né? Muito além de onde está hoje. Quem mais? Escolhas e posicionamento. Gente, posicionamento é tudo nessa vida, tá? Posicionamento é tudo. Só vai saber o que você precisa se posicionar quando você tomar uma decisão, tá? Seguinte, espero que vocês tenham ficado aí com a vontade de florescer, tá? Com uma vontade de chegar no máximo potencial que vocês podem chegar, porque todo mundo pode chegar. Quem não está enxergando isso é porque não olhou para si ainda direitinho, mas todo mundo tem um talento, uma habilidade, algo exclusivo seu, que você pode utilizar para ganhar dinheiro, para ser feliz na profissão, tá? Eu espero que vocês fiquem com essa vontade de florescer dentro da área de atuação de vocês ou descobrir qual que é essa área, tá? Primeiro passo para ser dado pela mulher. Alguém quer aproveitar esse momento e fazer alguma pergunta? Podem aproveitar. A Jennifer não se aguenta, né? Daqui a pouco a Jennifer tá lá no direct, lá. Ô, Barbie! Ô, Barbie! Né? Ninguém quer perguntar nada? Ó, vocês não curtiu o carnaval? Gente, vamos curtir o carnaval. Quem tá de folga, né? Quem não tá de folga não tem como curtir o carnaval, né? Mas, bora curtir um pouquinho. Quem tiver de folga, aproveitar, descansar, fazer o que vocês gostam de fazer. Tá bom, meus amores? É isso, então. Ninguém quer perguntar nada? Muito obrigada. Eu quero. Olha, eu no final do... Aprovou, quase que eu desliguei. Pergunta. Pera, que agora eu vou até abrir o vídeo e tudo. Pronto. Oi. Eu falei, tá, tudo bem, você? mano. Aí, tá vendo? É você. Bora, pergunta. Sim, bom, vamos lá. Sobre o que eu coloquei aí, né? Como eu me vejo daqui a algum tempo, né? Que eu coloquei como enfermeira de um pronto-socorro, enfim. E daqui a alguns anos, quando eu estiver cansado do assistencial, eu me vejo aí como uma enfermeira coordenadora. Como buscar esse passo já como enfermeira dentro da instituição, tendo essa visão como coordenadora? O que eu preciso fazer? Como ter esse posicionamento? É tudo novidade. Eu te conhecendo,
Como eu te conheço, você precisa desenvolver suas habilidades de relacionamento. Você sabe disso, não tem jeito. Ai, como que eu vou fazer isso? Ou você faz. Gente, olha, isso é para todo mundo, não é para ela, tá? Isso é para todo mundo, tá? Como que eu vou desenvolver a habilidade de relacionamento? Você pode fazer terapia, você pode fazer mentoria, você pode fazer um coach, você pode... ler livro, acho que é o que menos tem efeito, tá? Ler livro. Ler livro ajuda, mas não muda muito. Então tem que ser alguém que vai olhar para você e vai falar assim, fulana, seguinte, ó, assim, 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 você tá falhando nisso aqui, entendeu? Tem que ser bem pontual. Então você precisa especificamente desenvolver habilidade de relacionamento, controlar o que está te sabotando, porque assim, vou falar uma coisa pra vocês, esse negócio de sabotagem não é balela, tá? É ciência também, tudo é ciência, né? E o que acontece? Tem um ciclo que a gente faz, o ciclo da repetição, tá? Que a gente comete as mesmas atitudes o tempo inteiro. A gente fica nesse ciclo. E a gente não consegue sair desse ciclo. Se a gente não tem uma orientação, não entende o que está acontecendo, não foca muito nisso, a gente não consegue sair do ciclo da repetição. Por exemplo, um relacionamento. Vamos supor que eu tenho medo de ser traída, né? E aí eu vou ser sempre tensa no relacionamento e eu vou caçar assunto para ter certeza que eu tô sendo traída. Eu tenho certeza que você é traída. Então é aquele ciclo vicioso, tá? Como é que eu vou sair disso? Tirando as camadas que eu tenho, que a gente se recobre igual uma cebolinha, tirando as camadas para chegar no foco do problema. Então, às vezes, é muito mais embaixo o negócio, tá? E aí, isso acontece na nossa profissão também. Por que que, às vezes, eu sou reativa com as pessoas na profissão? Por que que eu sou impaciente com as pessoas no trabalho? Tem todo o negócio atrás. Aí, a enfermagem, meus amigos, ninguém me ajuda. Só que eu faço o quê? Eu faço coisas para reforçar isso que eu acredito. Eu vou começar a vou ser sempre a doida lá do plantão, né? A doida do rolê. Ninguém vai me ajudar. Eu falo, tá vendo? A enfermagem não ajuda ninguém. Só que a culpa é minha de que sou doida do rolê, entendeu? Então é assim, é começar a investigar o que está lá nas profundezas, porque a gente tem o hábito de fazer as mesmas coisas. Mudei de emprego, estou fazendo igual. Mudei de cargo, estou fazendo igual. Então é isso que é o problema. A gente entra num ciclo de repetição que a gente não sai dele. Isso acontece com todo mundo, tá, gente? Com todo mundo. Até, sabe aquela pessoa boazinha demais, né? O meu público, eles são os bonzinhos demais, né? Aquela pessoa muito boazinha demais, ela não consegue sair desse ciclo de ser boazinha demais se ela não tem uma ajuda. Não consegue sair do ciclo. Então, ela tem que entender que, putz, estou precisando de ajuda nisso aqui. Porque senão eu não vou crescer na minha profissão. E ela vai fazer o quê? Terapia, mentoria, seja o que for, tá? Então, é isso. É a gente primeiro cuidar da gente, para depois ir além. Mas, assim, tudo é estratégia, né? Ontem eu conversei com um rapaz para fazer mentoria. Ele está saindo da faculdade já com um convite para implementar um setor novo onde ele trabalha. Então, de onde veio isso? Do comportamento dele durante toda a faculdade. Entende? Ele já se comportou como um enfermeiro durante toda a faculdade. Quando terminou, a galera falou assim: vem cá, eu quero você para essa função aqui agora. Entende? E só que ele trabalhou o posicionamento dele muito bem durante toda a faculdade. E aí ele vai terminar a faculdade com o emprego garantido. Mas aí ele tem lá, né, a facilidade dele para isso. E nem todo mundo tem essa facilidade, né? Na verdade, a gente tem mais defeitinho do que qualidade, né? A gente tem muito defeitinho, né? Então é isso. Então, por que eu falei dele? Lá durante a faculdade, ele já teve essa estratégia de se comportar como. Então, o que você está pensando? Eu já quero ser vista como uma coordenadora, está perfeito, porque você não precisa demorar 10 anos para ter um cargo de coordenação, mas você precisa trabalhar no seu comportamento desde agora, para não queimar o filme, porque se a gente começa numa instituição e começa a queimar o filme, já era, não tem como. Não existe milagre, né, gente? É ação e reação, né? Queimei meu filme, ou eu vou ser mandada embora, ou eu vou ficar fazendo a mesma coisa sempre, ou vão me jogar numa área que eu não gosto, entendeu? Então é isso, tá? Tudo tem um jeito, mas tem que se esforçar. É difícil mesmo, não é fácil, não. Perfeito. Sim, você falou aqui uma coisa bem legal, que é controlar, né, o que está me sabotando. Isso foi bem perfeito, um insight bem para poder trabalhar. Eu faço sim terapia, inclusive para isso, para esse desenvolvimento, É, né? E isso é bem legal. é isso aí. A gente É se bem legal sabota, mesmo, isso porque que você acabou de falar. é um ciclo de repetição. Eu vivo isso aí também.
Vive isso aí também. Ele vai sobrevivendo, né? A Elisete perguntou, como faço para gerenciar minha própria empresa? Por onde iniciar? Ah, Elisete, eu não sei que nível que você está da sua empresa, não sei empresa do que é, não sei o que é que você está fazendo. Minha filha, reza, tô brincando. Depende, não sei que nível que está a sua empresa, tá? E você pode me chamar e ver se eu posso te ajudar de alguma forma, porque depende de que nível que você está, tá bom? Gerenciar a empresa não é difícil, mas também não é tão simples assim. Mas é só aprender o que precisa fazer. O pessoal acha que a forma se vai buscar. Mais alguém? Como dar o primeiro passo para o primeiro emprego na enfermagem? Jocinete, meu curso enfermeiro ideal, cadê ela? Aí não sei também, Jocinete, quanto anos você tem, se você já tem experiência na área, se você já trabalhou na área. Você já foi técnica de enfermagem? Jocinete está respondendo. Pode falar, viu, no microfone aí. Não? Você trabalhou com o que já nessa vida? Vamos usar o que você já trabalhou a seu favor. Como é que é aquela frase? Nada se perde, tudo se transforma, né? Tá, Juscelete, você vai começar com um bom currículo, tá? Usando suas habilidades que você desenvolveu em vendas, colocando lá no seu currículo e escolhendo uma especialização bacana, tá? Qual curso você indica para quem for técnico e busca recolocação? Depende da área que quer. Depende do que está acontecendo na vida. Que área que quer, que pós que quer fazer, depende muito. Tá? Que não foi técnico, especialização. Precisa de pós, tá, gente? Precisa de pós-graduação hoje em dia, tá? Precisa de pós, tá? De preferência, tá? Jocinete, já sabe que área que você quer trabalhar? Jocinete está com cara de que ainda está na faculdade ainda. Oncologia? Tá, você mora em São Paulo? Não? Aff, Maria, difícil. Ó, você reza, tá? Você vai fazer só... Quando você fizer a pós-graduação na oncologia, você faz muito networking. Muito. Faz trabalho voluntário se quiser, sabe? Sei lá, faz tudo que você quiser fazer na vida de voluntário, interage, conversa com o professor, faça muito networking. Que Goiás, né? Ah, é lá que tem aquele. Não. Hospital de Barretos não é Goiás, né? Barretos é onde, gente? São Paulo? Barretos, São Paulo, né? Viajei. Viajei. Olha, a Letícia também está na mentoria, né, Letícia? Bem-vinda, a Letícia, a Ana, a Vanessa. Vocês vão amar. Não, gerontologia não abre porta. Não tem nenhuma vaga em enfermeiro, gerontologia, não abre porta. Não abre. Clínica médica é o básico, gente. Não sei por onde começar. Faz clínica médica e começa. Só simples assim. Manda currículo e vai trabalhar. Simples. Ai, não sei o que eu faço. Faz clínica médica lá, se não puder fazer a mentoria e vai trabalhar. Simples assim. Agora, quem quer, né? Quem quer planejar direitinho, faz a mentoria, escolhe uma área que tem afinidade. Tá bom, meus amores? Acho que é isso, né? Quem tiver mais alguma dúvida, depois eu posso até abrir o grupo lá para vocês interagirem, conversar um pouquinho. Mas aquele grupo ele é só mesmo para aviso, tá? Depois nós vamos finalizar, encerrar o grupo, tranquilo, sem muita conversa. Podem mandar mensagem lá para mim no Instagram, quem tiver alguma dúvida, tá? Obrigada, viu, Kleber? E boa formação. Kleber tá na faculdade ainda, né? Tá fazendo estágio. E capricha lá na pediatria, viu? Também. Tá bom? Tá? Gente, obrigada, viu? Bom descanso para vocês. Boa noite. É maravilhosa. Débora. Ô, Débora, por que você não faz a mentoria? Por que você não faz a mentoria? Ô, Débora, bora lá. Ô, Thali, Cadê teu marido? eu tô fazendo.
Eu estou fazendo o enfermeiro ideal, né? Por enquanto, não tenho recurso, né? Infelizmente, porque eu não estou trabalhando, eu estou finalizando a graduação. Uhum. Então, eu já estou fazendo o curso do enfermeiro ideal. Inclusive, quem está patrocinando é o meu pai, Ah, que entrou aqui. Pai, eu preciso fazer esse curso, eu preciso fazer esse curso. E eu fui chorar lá, porque ele mora aqui comigo, né?